Obrigado, professor. Eu esqueci, as crianças podem ir. As crianças podem ir também, o pastor tinha falado para mim. Podem ir as crianças para o culto na sua linguagem. Muito bem, é um prazer estar com vocês enquanto as crianças estão se deslocando para suas classes. É um prazer novamente estarmos aqui. Essa já não é a primeira vez que a Rádio Transmundial está aqui e para nós é um privilégio podermos estar RTM na sua igreja, exatamente essa parceria que nós gostamos de ter. A Rádio Transmundial é uma fonte de inspiração que Deus tem nos dado já há 52 anos aqui no Brasil, e a nossa parceria sempre são com as igrejas. Nós não queremos fazer um trabalho além das igrejas, queremos fazer um trabalho para com as igrejas, para que elas também possam usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado, de tal maneira que nós possamos compartilhar com os irmãos aquilo que Ele tem nos dado, para que o nome dEle seja honrado e seja glorificado. A música que o Vavá e a Sussu cantaram agora há pouco é uma música que vai falar exatamente sobre uma parte dessa história que a gente vai contar hoje. Então, se você quiser, você pode olhar para Isaías capítulo 6 e nós vamos ver exatamente um encontro transformador. Eu espero que você, nessa noite, tenha essa transformação que não é produzida pela rádio não, de jeito nenhum. Ela é produzida pelo Senhor, se você abrir o seu coração. O capítulo é o capítulo 6 do livro de Isaías, do versículo 1 até o versículo 8, e eu quero ler esse texto com vocês daqui a pouquinho. Só que você precisa conhecer um pouquinho mais sobre o livro de Isaías. Não sei se você se lembra, ele é um livro escrito há 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer. Nós temos pelo menos 400 referências de Isaías no Novo Testamento, só para você perceber como esse livro é importante na palavra de Deus no Antigo Testamento, e como os autores, que são poucos autores, são 7 ou 8 autores no Novo Testamento, verificavam a palavra de Deus, inclusive no livro de Isaías. Nós temos 400 referências de Isaías no Novo Testamento. E é interessante, quando a gente pega um pouquinho o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. Quando você pega a Bíblia, você tem 66 livros da Bíblia. Por isso temos o programa lá do pastor Saião, que chama-se Rota 66. São 66 livros da Bíblia. E é interessante, quando nós olhamos para o livro de Isaías, o conteúdo dele é muito interessante. 39 capítulos primeiros, eles falam daquilo que está acontecendo naquele momento. Isso é, das coisas do tempo do Antigo Testamento. E 27 capítulos, os finais, eles mostram aquilo que vai vir. Isso é, aquilo que viria na época do Senhor Jesus Cristo. Interessante então, quando a gente pega o livro de Isaías, a gente vê uma miniatura, vamos dizer assim, um resumo da palavra de Deus. Ele nasceu em 765, começou o seu ministério em 754, e com duas datas tremendamente importantes. Quais são as datas? Exatamente no ano da morte do rei Uzias e também no ano da fundação da cidade de Roma. É interessante nós marcarmos isso porque são dois eventos importantes e nós vamos trabalhar um pouquinho com relação a isso. Ele exerce o seu ministério durante 40 anos, é um dos profetas que tem um ministério mais longo, e ele morre depois cerrado ao meio, veja só, cerrado ao meio pelo cruel rei Manassés. Isaías 53 é a melhor profecia que nós temos sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, esse livro e esse profeta é um livro e um profeta que realmente nos ajudam a entender um pouco mais daquilo que o Senhor estava planejando para nós. O texto diz assim, se você quiser acompanhar na sua leitura bíblica, você vai ler e vai acompanhar o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram,
e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Somente a transformação efetuada por Deus nos capacita a tarefa que Ele mesmo nos concede. O Senhor tem concedido uma tarefa para cada um de nós. Ele tem concedido um ministério para cada um de nós. E a capacitação para nós realizarmos esse ministério é só Ele que nos dá. Somente a transformação, somente aquela mudança de vida que Ele opera em nossas vidas, em nosso viver diário, é que nos capacita para fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. A minha expectativa nessa noite, a nossa oração, é de que Deus possa tocar no seu coração, transformar a sua vida, capacitando-o para fazer aquilo que Ele tem pedido para você fazer. Você sabe o que Ele quer que você faça. O que nós precisamos fazer é pedir que Ele venha aqui e nos use. A resposta que nós queremos dar é exatamente essa: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos ver nesses versos 5 verdades sobre a transformação que o Senhor opera em cada um de nós. A primeira verdade nos aponta um detalhe muito interessante, e eu queria chamar a sua atenção para uma reflexão com relação exatamente ao versículo 1. A primeira verdade, então, mostra o quê? Que a nossa vida espiritual não tem espaço para 2 reis. Na nossa vida espiritual, só tem espaço para um rei, não tem espaço para 2 reis. Primeiro, nós temos que compreender o seguinte, que Deus está sempre presente, porque Ele é onipresente. A morte de um rei, realmente, ela traz confusão. Ela é acompanhada por um período de sucessão, que traz em si mudanças, insegurança, medos, desgastes, estresse, ansiedades e muitas perguntas. Nós vamos viver, daqui a alguns meses, não é a substituição de um rei, nós vamos viver a mudança de governo. Não sabemos o que vai acontecer, Deus sabe. E esse é um momento realmente de incerteza. O que vai acontecer? Quem que vai entrar? E assim por diante. E diante disso, fazendo um pequeno parêntese, como nós cristãos somos servos de Deus, temos que orar pedindo que Deus nos dê sabedoria para votar. Embora nós sejamos cidadãos dos céus, nós somos também cidadãos aqui da terra. E nós precisamos de sabedoria para que Deus cumpra a sua vontade através de nós, através das nossas eleições. E ali Isaías estava vivendo um drama exatamente num momento muito delicado. O rei de Judá tinha morrido. E havia então toda aquela expectativa, toda aquela incerteza do que viria a acontecer. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que Deus está sempre presente em qualquer situação. Na nossa situação hoje em dia, daqui até outubro, o Senhor está sob controle. O nosso Brasil não está jogado aí, não, ele está sob o controle de Deus. E assim nós podemos ter essa segurança, sabendo o seguinte, que no nosso coração deve habitar apenas um rei. A adoração, ela deve cativar o coração de Deus, e na verdade ela cativa o coração de Deus. Esse texto que aparece aí na tela, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 22 a 23, é um texto muito rico, em que nós temos uma experiência do rei Josafá. Veio contra ele um povo muito rebelde, um povo muito duro contra Israel, contra Judá.
E você deve se lembrar que nós tínhamos então dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul então reinava o rei Josafá. E vieram 3 exércitos contra ele. E falaram: olha, rei Josafá, temos 3 exércitos aqui que vão atacar o Senhor. E a Bíblia diz que ele ficou com medo. Que ele ficou com medo. Um homem de Deus, mas ficou com medo. Mas uma coisa que é bonito, e nós já podemos aprender, é que quando você tem incertezas, quando você tem temor, quando você tem alguma dificuldade, sabe o que você tem que fazer? Buscar o Senhor. O que Josafá fez foi buscar o Senhor. E ele apregoou um jejum por toda a nação. E a partir daí eles buscaram o Senhor e o Senhor respondeu. Como é gostoso saber que Deus está presente, que o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está sempre atento às nossas necessidades, às nossas demandas. E o que aconteceu é que o profeta disse o seguinte, e aqui eu queria trazer essa palavra de encorajamento a todos nós. E ele disse o seguinte: olha, diga para Josafá o seguinte: a batalha não é de vocês, a batalha é minha, a batalha é minha. Glória a Deus, porque a nossa luta não é nossa luta, a nossa luta é a luta de Deus. Eu posso descansar, eu posso sossegar. Porque Deus cuida, porque Deus cuida, porque Deus está presente, nos abençoando a cada instante, sabendo sempre o que é melhor para cada um de nós. Há um texto lá em Jeremias, que é um profeta que vem um pouquinho depois de Isaías, que diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de que maneira? De todo o coração, de todo o coração. Vocês me buscarão e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração, uma outra tradução. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Esse é o nosso Deus. Ele está presente, Ele está querendo que nós nos encontremos com Ele. Ele está querendo se encontrar conosco, para que a gente possa ter a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso estresse colocado na mão daquele que resolve. Ele é o Deus dos impossíveis. E por isso então, podemos realmente sossegar nas mãos de Deus. É possível que nós estejamos sofrendo, sabe do quê? Da síndrome de Uzias. E aqui eu queria chamar a sua atenção muito séria para alguma coisa que muitas vezes acontece na nossa vida e que a gente não tem noção do que está acontecendo. Uzias era um rei fabuloso, era um rei muito bom. E o que aconteceu foi que ele tinha grandes fazendas, ele construiu reservatórios de águas, fortificou torres, edificou uma cidade chamada Elate. E quando você lê então ali no livro de Reis e no livro de Crônicas, a vida de Uzias, ela é uma vida de sucesso. O seu exército foi tão poderoso que a sua fama chegou até o Egito. Tudo isso mostrando então o seu poderio, a sua glória. Mas é interessante perceber que Deus é o único rei e só Ele é que nós nos submetemos. No plano perfeito de Deus não existe espaço para mais de um rei. E o rei Uzias, num certo momento da sua vida, ele quis demonstrar que ele realmente era poderoso. E o que aconteceu é que ele entrou no templo e quis oferecer sacrifícios, ele quis fazer o culto a Deus. Era alguma coisa destinada, separada, apenas para os sacerdotes. Graças a Deus, nós temos hoje uma nova maneira de cultuar a Deus. Todos nós podemos cultuar a Deus. Não é preciso apenas o pastor Helmut, ou qualquer pastor. Por falar nisso, pastor Helmut, parabéns, porque hoje é o dia do pastor. E os pastores que estão por aí também recebam os nossos parabéns, porque é o dia do pastor. Mas muitas vezes nós, na nossa vida, nós achamos que nós somos os tais e queremos fazer alguma coisa da nossa própria maneira. Queremos cultuar a Deus do nosso próprio jeito. E é interessante que Uzias fez exatamente isso. E sabe o que aconteceu?
Deus não gostou da maneira como ele se aproximou dele. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus de uma maneira errada. E nós vamos aprender então a maneira pela qual podemos nos apresentar diante de Deus. E sabe o que aconteceu com Uzias? A hora que ele entrou no templo e fez aquilo que ele não devia fazer, Deus o disciplinou com uma lepra. Com uma lepra. Ele ficou leproso e não pôde mais ficar no seu palácio real. Quem comandou o povo dali para frente foi o seu filho. Nós podemos estar tão certos da nossa vida espiritual, nós podemos estar tão confirmados naquilo que o Senhor tem dado para nós, que nós achamos que nós somos os tais, somos os melhores crentes. Cuidado com isso, cuidado com isso. Diante de Deus, só Ele merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. A santidade dEle é impressionante. E por isso então, nós temos que nos curvar diante dEle e depender dEle. E não achar que nós temos algum mérito para apresentar diante dEle. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que não existem dois reis, não. Só existe um rei, só deve existir um rei em nossos corações. Uma segunda verdade nos mostra que precisamos reconhecer que o Senhor é quem reina, é Ele quem reina, o Senhor é quem reina. E é interessante a gente perceber nos versículos 2 e 3 exatamente isso. Se Ele está no trono do mundo, do universo todo, Ele está no trono da minha e da sua vida, não tenha dúvida nenhuma. A Bíblia é tão detalhada, o Senhor Jesus foi tão maravilhoso em dizer que até um fio de cabelo da nossa cabeça cai, e Ele sabe que esse fio de cabelo caiu. Estou vendo aqui alguns irmãos que são bem conhecidos pelo Senhor, porque os fios de cabelo já foram caindo. Eu estou sendo bem conhecido, porque logo eu também vou chegar nessa mesma etapa. Mas é interessante isso, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. E se Ele é o Senhor do universo todo, Ele também é Senhor dos meus pequenos detalhes. Embora tenhamos alguns irmãos que depois que estão sendo arrebatados, capilarmente, eles não gostam dessa experiência e eles colocam novos cabelos, É interessante isso. E assim a gente vai percebendo como essa pessoa quer ficar um tempinho mais aqui para trabalhar para o Senhor, graças a Deus por isso, Então, cuidado com essas colocações aí que você faz. Mas o que eu queria mostrar realmente é que o Senhor está no trono da nossa vida, o Senhor está no trono do universo todo. E nós precisamos entender isso. Nada pega a Deus de surpresa, nada muda o amor dEle por você e por mim. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Qual é a sua situação? O que você vai enfrentar amanhã? Na folhinha de hoje, está lá o dia 12, que é o dia dos namorados também, em vermelho. Só que amanhã, dia 13, e ainda bem que não é sexta-feira, Dia 13, está lá em preto. E aí você vai ter que trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante. E aí, quais são os problemas? Você tem que saber que Deus está no controle de cada um dos detalhes e que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa segunda verdade que nos mostra que o Senhor reina, mostra também que Ele é santo. É interessante a gente perceber essas três palavras com relação ao Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, ela está colocando Ele no grau mais elevado. Quando ela define que Deus é santo, ela está falando, olha, Deus é santo. Deus também é amor, Deus é justo, mas a primeira palavra de santidade, Deus é santo, ela é uma definição de uma característica, de um atributo do Senhor.
Quando ela diz que Deus é santo, santo, ela está enfatizando a santidade, a separação, a maneira especial desse Deus que nós temos. Mas quando ela afirma, e quando os anjos afirmam que Deus é santo, 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 ela está colocando Deus num superlativo. Significa o seguinte, que Ele requer de nós também uma vida de santidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, já no Novo Testamento, nós temos exatamente essa palavra: sede santos, porque eu sou santo. E aqui, então, é uma palavra muito séria para todos nós. Por quê? Porque santidade aqui não é aquela vida completamente perfeita, porque perfeito é somente Deus, conforme diz o Senhor Jesus lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Santidade aqui é uma separação, é uma vida completamente consagrada a Ele, uma vida em ordem com Ele, uma vida irrepreensível, isso é, em que ninguém pode apontar o dedo para você e cobrar de você alguma coisa. É alguma coisa que você pode chegar para Deus e confessar, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. Então, nós temos que compreender que esse nosso Deus, Ele requer também de nós uma vida pura, uma vida correta, mas uma vida separada, completamente colocada à sua disposição e dependente dEle, completamente dependente dEle. Deus quer que você, nessa noite, mais do que nunca, dependa dEle, faça um voto e fala: Senhor, eu dependo do Senhor. Algum problema que você vai ter que resolver amanhã, na terça-feira, na quarta-feira, coloque isso na mão do Senhor. Coloque isso na mão do Senhor e dependa dEle, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus separado, Ele quer trabalhar com você de uma maneira toda especial, de uma maneira bem específica. Nessa segunda verdade também, nós entendemos que os serafins, que são seres criados por Deus, completamente puros, eles estão fazendo o quê? Adorando a Deus humildemente. Isso quer dizer o quê? Que se eles estão adorando a Deus humildemente, eu e você, que não somos tão puros assim quanto eles, graças a Deus, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, mas a minha maneira de me relacionar com Deus é uma maneira de humildade. Não chegue como Uzias, achando que você tem todas as condições para adorar a Deus da maneira que você quer. Não. Adore a Deus da maneira que Ele quer, que nós estamos percebendo aqui. E um dos aspectos dessa adoração é que eu tenho que chegar a Deus com toda humildade. Deus quer que eu me curve diante dEle, o Senhor do universo, e assim eu possa adorá-lo. A segunda verdade, então, que nós encontramos sobre essa transformação que Deus quer fazer em nossas vidas é reconhecer que o Senhor reina. Mas o texto continua, e aí nós temos uma terceira verdade muito interessante que mostra que o Senhor, então, precisa que nós reconheçamos, o Senhor quer que nós reconheçamos a sua glória. A glória do Senhor está sobre toda a terra. Calvino disse uma vez uma coisa muito interessante: toda a criação é um teatro glorioso, como se estivesse gritando, manifestando claramente a santidade de Deus. Mas o problema é que nós estamos cegos para isso. Nós não lembramos de que o nosso Deus é um Deus santo constantemente. Nós não nos dirigimos a Ele de uma maneira humilde. Nós não nos dirigimos a Ele entendendo quem somos nós e entendendo quem é Ele. Isaías ficou deslumbrado quando ele viu aquela glória maravilhosa. Aquela cena encheu seu coração. Diante da majestade real de Deus, na sala do trono, lá no templo, ele viu aquele Deus maravilhoso, espetacular. Com certeza não viu a Deus, porque Deus é Espírito. Ele viu a glória de Deus, e isso afetou completamente o seu coração.
Eu sei que você não tem tido essa experiência, eu também não tenho tido essa experiência de ver visualmente, mas com certeza pela fé, eu e você podemos ver sim o nosso Deus como um Deus maravilhoso, glorioso, poderoso. Pela fé nós temos a possibilidade de ver o nosso Deus. E dessa maneira, então, quando nós vemos o nosso Deus, nós encontramos condições de falar com Ele, de nos relacionar com Ele, de termos, então, um momento de adoração. Numa outra expectativa com relação a esse reconhecimento de Deus, é que esse templo, aquela imagem que Isaías viu, estava cheio da fumaça, isso é, a glória de Deus enchia o templo. E é interessante que a gente, olhando para as escrituras do Novo Testamento e do Velho Testamento, a gente percebe exatamente isso. A glória no tabernáculo, a glória no templo e a glória em Jesus. A glória no tabernáculo você vai ver lá em Êxodo capítulo 40. Quando Moisés levanta o tabernáculo, aquela tenda se enche da glória de Deus e não há possibilidade de ninguém entrar ali, porque a glória de Deus preencheu aquele lugar. Quando Salomão inaugura o templo, lá em 2 Crônicas capítulo 5, exatamente a mesma coisa. A glória de Deus enche aquele lugar, porque Deus então entendeu, decidiu, definiu que aquele lugar era onde Ele estaria habitando. Mas no Novo Testamento nós encontramos uma coisa especial, a glória de Deus em Jesus. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Em Jesus nós vemos a glória. E quando você olha, por exemplo, lá para João capítulo 17, naquela oração que a gente chama de oração sacerdotal, o Senhor Jesus está falando: Pai, eu quero que o Senhor me dê novamente a glória que o Senhor tinha, que eu tinha com o Senhor quando eu estava lá contigo. É muito interessante isso. Como é gostoso saber que Deus é o Deus glorioso, que o Senhor Jesus transmite a glória de Deus. Mas quando a gente pensa um pouquinho no templo, no tabernáculo e no Senhor Jesus, nós temos que pensar nos dias de hoje. Aonde está a glória de Deus hoje? A glória de Deus está na igreja. E a glória de Deus está onde? Em nós. Em nós. O templo de Deus hoje é a igreja. O templo de Deus hoje sou eu e você. Nós somos pedras vivas desse templo que está sendo construído para a glória de Deus, para a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós, habita em cada um de nós. Por isso, então, a santidade de Deus é a santidade que Ele requer de cada um de nós também. E diante disso, então, eu e você temos que lembrar que nós somos depositários da glória de Deus. E a pergunta é: a maneira pela qual você tem vivido tem glorificado a Deus? A maneira pela qual você vive no seu dia a dia, lá na escola, lá na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, é uma maneira em que você glorifica a Deus? Porque a glória de Deus habita em nós. E a partir daí, eu e você temos essa responsabilidade. Essa visão que Isaías teve é uma visão que eu e você podemos ter a cada dia, a cada momento, quando lembramos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. A Shekinah de Deus, a glória de Deus, encheu o templo, mas ela enche exatamente a igreja, ela enche cada um de nós. Essa glória está aqui presente. Nós estamos aqui na presença de Deus, a glória de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Essa é uma noite especial também por isso, porque Deus está conosco. E nós precisamos entender e reconhecer que a glória do Senhor, essa glória maravilhosa, que nos tem dado a possibilidade de ter comunhão com Ele e uns com os outros. Mas o texto continua, e ainda lá no versículo 5, 6 e 7, nós temos uma verdade muito importante, que nós somos pecadores, mas Deus
é o nosso Deus perdoador. Quando você lê o livro de Isaías, lá no capítulo 5, você vai ver que no capítulo 5, Isaías está pronunciando 7 reclamações, 7 condenações, 6 condenações, 6 reclamações contra o seu povo. Primeiramente, ele fala sobre a ganância, ele fala sobre o materialismo, ele fala sobre os prazeres a todo custo, isso é, o hedonismo que está sendo vivido no nosso dia, nos dias de hoje. Ele fala sobre a blasfêmia, pessoas que escondem os seus pecados com mentiras, a perversão moral, que é uma outra realidade nossa, infelizmente, nos nossos dias, no nosso dia a dia. A perversão moral, inversão de valores, quando nós falamos que aquilo que é bom é mal e aquilo que é mal é bom. Essa é a realidade da nossa sociedade. Isaías reclama também e aponta o dedo para os orgulhosos. Isso é, pessoas que sabem que não têm nada, mas são orgulhosos. Isso é, são pessoas que acham que sabem alguma coisa. E finalmente, lá no versículo 22, Isaías mostra que tem muita gente que logo cedo começa a beber. É interessante. Pessoas que não são dominadas pelo Espírito, são dominados pelo álcool, são beberrões, e eles condenam os inocentes. E a partir daí, então, Isaías só acusa e só acusa. E aí, é interessante que quando nós nos comparamos com outras pessoas, nós sempre achamos que nós somos os melhores, que nós somos os perfeitos. Quando você olha para alguém, e mesmo que seja um homem da igreja, uma mulher da igreja, um jovem da igreja, vocês que são jovens aí, estou vendo a galera está sentada aqui, você sempre acha que você é melhor do que ele, porque sempre é essa a nossa maneira de olhar para os outros. Mas ele tem aquele defeito, eu não tenho. Ele faz aquilo lá, eu não faço, e assim por diante. Mas quando Isaías vê a glória de Deus, ele tem uma outra reação. Quando nós vemos a glória de Deus, a santidade de Deus, não há outra condição de falar outra palavra senão essa: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou pecador, e eu tenho que confessar a minha incapacidade de agradar a Deus. É dessa maneira que Isaías viu. Ele viu a glória de Deus, ele falou que a glória de Deus estava sobre toda a terra, e é verdade. Mas quando nós nos defrontamos com Deus, com a sua santidade, nós temos que reconhecer quem somos nós e quem é Deus. Deus é santo e nós somos simplesmente pecadores. Não há condição de nós pensarmos que nós somos justos diante dele. A própria Bíblia diz que as nossas justiças são o quê? Trapo de imundícia. Isso é, não há nada, absolutamente nada do que eu possa fazer que possa me levar a ser aceitável diante de Deus, se não for pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, referindo-me novamente a Mateus capítulo 5, lá no versículo 20, ele fala o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, isso é, se a sua maneira de viver não for melhor do que essa religiosidade, você não terá a condição de entrar no reino de Deus, você não terá a condição de viver uma vida bonita comigo, de comunhão comigo. Então, quando nós encontramos, quando nós vemos a glória de Deus, não há outra alternativa senão reconhecer que nós estamos perdidos, que nós estamos completamente andando contrário àquilo que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Reconheça essa noite que você, embora sendo salvo, embora tendo o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, reconheça que você, sem o Senhor Jesus, você não é absolutamente nada.
nós somos completamente pecadores. Ele confessou, ele admitiu a sua pecaminosidade. E é isso que Deus quer que eu faça. É isso que Deus quer que eu faça. Por isso, então, a culpa nossa, quando nós reconhecemos isso de uma maneira sincera, a culpa nossa pode ser removida e o nosso pecado pode ser perdoado. Se você quiser anotar um texto bíblico muito importante, eu estou vendo alguns irmãos anotando aí, eu gosto de ver isso daqui, alguns irmãos tirando fotografia, por favor, aproveitem mesmo. Anote o Salmo 130, versículo 4. 130, versículo 4, que diz assim: nós tememos a Deus, sabe por quê? Porque Deus é perdoador. Você não teme a Deus porque você tem medo de Deus, porque Ele está anotando lá os seus erros, não. Você teme a Deus, você adora a Deus, você se curva diante de Deus, sabe por quê? Porque Ele é um Deus de graça, de misericórdia, de bondade, de perdão. O nosso Deus é um Deus perdoador. Então, quando Isaías reconhece a sua situação, ele vendo a santidade e a glória de Deus, ele reconhece, mas graças a Deus, porque Ele é um Deus maravilhoso. E o próprio Isaías, lá no capítulo 55, ele diz o seguinte: deixe o perverso o seu caminho e volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é rico em perdoar. Essa é a noite que Deus está dando para você, confessar o seu pecado e receber o seu perdão, o perdão divino, se você confessar genuinamente a sua situação diante dele. Miqueias, que é um profeta daquela mesma época, ele diz o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Deus é aquele Deus que recebe a nossa confissão e perdoa o nosso pecado. E Ele faz isso de tal maneira que Ele comprovou isso, dando-nos o quê? Jesus Cristo, para morrer por nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos. Isso é tremendamente importante. Quem conhece um pouquinho de leis trabalhistas e assim por diante, sabe que quando alguém é dispensado de uma firma, ele vai lá para o sindicato, e aí ele vai fazer as contas e tal, e o sindicato sempre procura defender, entre aspas, defender o trabalhador. E aí então ele faz as contas, você está dando risada porque você já experimentou isso, né? E aí ele faz as contas e tem que haver o quê? Uma homologação. Isso é, tem que fazer o quê? Aquilo que a firma está pagando pela dispensa do funcionário, tem que ser aquilo que a lei está dizendo. Homologar, isso é, concordar. Tem que haver harmonia nas duas colocações. E a palavra confessar, o verbo confessar, quer dizer exatamente isso. Quando Deus fala que eu sou pecador, eu não tenho jeito de mudar, não. Eu sou pecador mesmo, eu tenho que confessar. Mas quando eu confesso, graças a Deus, Ele perdoa o meu pecado. Quando eu confesso, quando eu admito o meu erro, Ele perdoa o meu pecado. Confessar então é concordar com Deus com relação àquilo que Ele tem mostrado para mim. Itamir, você falhou nisso. Ah, Senhor, realmente. Itamir, você deu mancada aqui. Ah, Senhor, realmente. E eu confesso, genuinamente. E o que diz lá em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, essa terceira verdade, essa quarta verdade, me perdoem, mostra o seguinte, que somos pecadores, mas o nosso Deus é um Deus perdoador. E aí vem o finalzinho do texto, e o texto então nos ajuda a perceber uma quinta verdade. E essa quinta verdade é que nós precisamos ouvir a voz de Deus para aí sim atender o seu chamado, para atender o seu apelo. A voz de Deus que nos chama, ela nunca precede, ela nunca vem antes de uma restauração espiritual. Em primeiro lugar, eu tenho que acertar a minha vida com Deus, para que depois Ele possa me usar.
Nós temos que admitir o nosso pecado. Nós temos que admitir a nossa culpa. Nós temos que admitir a nossa incapacidade de agradar o Senhor. E por isso mesmo, então, Ele quer primeiro que você acerte a sua vida com Ele, que você arrume a sua vida com Ele, para que depois Ele possa te usar. E o que aconteceu com Isaías foi exatamente isso. Ele só acusava os outros. Ah, vocês são isso, são aquilo e aquilo outro. E ele se via como alguém muito santo, muito próximo de Deus. Até que ele viu o espelho. Quando nós lemos a Bíblia revela quem nós somos. Quando nós vemos o nosso Deus pela fé, nós vemos esse espelho. E quando nós encontramos esse espelho tão límpido, tão puro, não há condições de dizer que nós somos puros também. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E aí, pela graça de Deus, quando eu admito o meu pecado, vem o Espírito Santo e me convence. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele me torna então uma nova pessoa, uma nova criatura. Aí sim, Deus pode falar conosco. Aí sim, Deus pode nos usar para a sua honra e para a sua glória. A voz de Deus que nos chama nunca precede, nunca vem antes de uma renovação, de uma restauração espiritual. O chamado de Deus é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. Eu espero que nessa noite você esteja percebendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus sobre a sua vida. Confesse agora, fale com Ele. Ele está aqui, Ele quer perdoar, porque o nosso Deus é rico em misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Você sabe disso, né? Eu creio que sabe, mas só para reforçar, as duas palavrinhas são muito sinônimas, né? Graça é um presente dado sem que a gente mereça. Graça, você recebe alguma coisa sem você merecer. E misericórdia é você não recebe alguma coisa que você merece. Você merece a disciplina, você merece o castigo, você merece a ira de Deus. Mas a misericórdia faz com que você não receba isso. Misericórdia é Deus não nos tratar conforme os nossos pecados. Por isso no Salmo 103, por exemplo, ele fala que Deus é um Deus misericordioso. Por isso eu tenho que louvar a Deus. Não esquecer de nenhuma das suas bênçãos, porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. Então, essa é uma noite em que você pode acertar a sua relação com Deus, para que Ele possa te usar. E o que aconteceu com Isaías foi exatamente isso. Ele percebeu a sua condição diante dos olhos de Deus, diante da natureza de Deus, diante da pureza de Deus. E aí o Deus que é maravilhoso envia um anjo e toca nos lábios de Isaías, purificando o seu pecado. Temos que nos dispor a atender o chamado de Deus para fazermos a sua obra. O que Deus quer é que você perceba que Ele tem um ministério para você, Ele tem uma tarefa para você, e o que Ele quer é te usar, mas Ele quer usar um vaso puro, um vaso limpo, para que o nome dEle seja exaltado e seja glorificado. Só depois que Isaías viu a Deus e foi perdoado, é que ele pôde ouvir o desafio de Deus para fazer a sua obra. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse é o apelo que Deus está fazendo para todos nós nessa noite. Você não precisa ser missionário, precisa ser pastor, ou alguém com algum cargo na igreja. Você é um instrumento de Deus, aonde Ele colocou você. No meio da sua família, lá na sua etapa de trabalho, lá na escola, lá na sua vizinhança. Você é uma peça de Deus para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Vamos entender uma coisa: a adoração a Deus, ela vem antes da missão. Primeiro eu adoro a Deus, primeiro eu me quebranto diante de Deus, primeiro eu me humilho diante de Deus, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Quando eu adoro a Deus em espírito e verdade, aí sim Ele me dá uma tarefa, assim Ele me dá uma missão. Santificação vem antes do serviço. Santificação vem antes do ministério. Deus não quer usar gente que não seja perfeita, limpa, consagrada pelo sangue de Jesus. Não porque você é melhor do que os outros, não. É pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, eu quero concluir mostrando essa pergunta que o Senhor fez: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual é a sua, qual é a nossa resposta? Só depois que Isaías viu a Deus é que ele pôde se entregar, e Deus então lhe deu uma tarefa. Deus está chamando você. Ele quer que você seja uma bênção na sua região, no seu local onde você está inserido. Deus está chamando você para se levantar e pôr a mão no arado e não olhar mais para trás. Que Deus possa nos abençoar, e a resposta sua e a nossa resposta nessa noite seja essa: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus assim nos abençoe, e nós vamos continuar o nosso culto louvando a Deus com essa palavra musical tão especial pelo Vavá. Eu queria que você fechasse seus olhos. A Su também vem cantar conosco, e vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Ele tem dado uma tarefa para você, Ele quer usar você, mas Ele quer que você se purifique, que você reconheça a sua condição diante dEle. E quando você reconhecer, Ele tem uma tarefa toda especial para você. Ele quer que o seu nome seja glorificado através da sua vida, através da minha vida, através da nossa vida. Vamos orar, que você coloque a sua vida diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela experiência que o Senhor deu para o teu servo Isaías. Que essa experiência seja também vivida por nós, que nós possamos reconhecer que nós somos pecadores, dependentes do Senhor, que possamos nos humilhar e nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa nos usar conforme o teu querer, para a tua honra e para a tua glória. Receba, Pai, essas orações que estão subindo até a tua presença, e usa-nos para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Itamir. Estava com saudade de ouvir pregar, viu, meu amigo? Nós vamos cantar uma canção que surgiu inspirada na vida de um parceiro nosso da Rádio Transmundial. Quantas vezes a gente faz tudo automaticamente e não percebe os sinais do amor de Deus na vida da gente. Mas Ele está lá cuidando de tudo. E mesmo quando a gente enfrenta dificuldade, é possível sentir o amor dEle nessa situação. Tantos caminhos andei, tantos foram os sinais
dos sinais, sinais de um grande amor. A esperança presente e o coração em paz, sinais de um grande amor. E mesmo quando a tristeza em meio à jornada me jogou pra trás, eu aprendi que a dor e o sofrer também são sinais de um grande amor. E vou cantar ao eterno Pai e agradecer ao Deus que faz sempre mais que pedir. E imaginei jamais. Ele me ama e eu posso ver os sinais, sinais do seu amor, sinais de um grande amor, sinais do seu amor. E mesmo quando a tristeza em meio à jornada me jogou pra trás, eu aprendi que a dor e o sofrer também são sinais de um grande amor. E vou cantar ao eterno Pai e agradecer ao Deus que faz sempre mais que pedir. E imaginei jamais. Ele me ama e eu posso ver os sinais, sinais de um grande amor, sinais do seu amor, sinais de um grande amor. Nós vamos fazer a última música. Quero agradecer mais uma vez pela acolhida, agradecer ao pastor Helmut, agradecer pela acolhida de vocês, por terem cantado com a gente. Nunca percam isso de vista. Agradecer à Rádio Transmundial de nos proporcionar um momento tão especial quanto esse nessa cidade. E eu quero encerrar nossa participação com uma canção que eu gosto muito dela e com um lembrete que eu sempre faço no programa que eu tenho na Rádio Transmundial. A vida é muito curta para ser desperdiçada ouvindo música ruim. Tá bom, gente? Vamos ficar de pé um pouquinho. O crente que busca viver em santidade, como o pastor Itamir tão bem falou, anseia pelo dia, por esse dia, pelo dia da vitória. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a
a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. Juntos, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar. O dia da vitória, para terminar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar. Juntos se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar em cima Ele enxugará. Graças a Deus. Pode sentar, estamos encerrando este momento de culto. Antes a gente queria ler algumas participações aqui. Tivemos aqui o Júnior Vieira e Girlaine Miranda, presbítero e diaconisa. Tivemos também a Lucinha de João Pessoa, na Paraíba. O Maxwell de Mato Grosso, o presbítero Edilberto de Imperatriz, Maranhão, Josias de Cotia, São Paulo, e Reinaldo no Maranhão. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Gente de todo o Brasil, né, Suzy? Gente de todo o Brasil. E, gente, nós queremos agradecer muito vocês por essa acolhida nessa noite que foi muito especial, não foi? Foi maravilhoso, uma mensagem linda, não só do Itamir Neves, mas também através das canções. Obrigada pelo entusiasmo, por louvarem a Deus conosco, por nos permitir louvar a Deus com vocês. E você, nosso ouvinte, você internauta, você youtuber que nos acompanhou, muito obrigada pela sua participação nessa noite. E a gente quer dizer que encerra a atividade aqui, nós encerramos esse evento ao vivo, mas nós continuamos 24 horas por dia, 7 dias da semana na Rádio Transmundial. Basta acessar transmundial.org.br ou também pelo nosso aplicativo. Lá você encontra na Google Play ou na Apple Store, Rádio Transmundial. Coloca tudo separadinho, Rádio Transmundial. Você vai encontrar o nosso aplicativo, você pode baixá-lo. Aliás, pode fazer isso agora. Baixe o nosso aplicativo já e comece a ouvir. A Rádio Transmundial está 24 horas por dia, inclusive para o seu amigo, para aquele que você está tentando evangelizar. Tem programa para todas as idades, para vários gostos, mas sempre
com a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para todas as pessoas. Eu também quero convidar, Suzy, o pessoal que quer ouvir mais do Vavá Rodrigues, a procurar por ele, Vavá Rodrigues, lá no Spotify e outras plataformas digitais. Vai lá, dá um coraçãozinho, segue o Vavá, que vai ser muito legal, tá bom? E olha, a gente quer agradecer muito também ao pastor Helmut. Obrigada por nos acolher. Obrigada também aos queridos Zig e Epi, que são praticamente embaixadores da Rádio Transmundial aqui, nossos parceiros de muito tempo. Muito obrigada a todos vocês que caminharam conosco. Cláudio Ronque, um beijo para você, querido. Obrigada por me ajudar na transmissão, e todo o pessoal que cuidou da transmissão do YouTube também. Muito obrigada a todo mundo, equipe Transmundial, muito obrigada por vocês fazerem desse evento um momento tão especial. Obrigada, Itamir Neves, pela palavra incrível, por nos lembrar que quando temos esse encontro com o Senhor, saímos transformados, Amém. revigorados e prontos para ser usados por Ele e para a glória dEle. Amém? Amém. Vou pedir para o pastor Helmut vir aqui à frente e encerrar-nos com uma oração. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Importante lembrar que a palavra de Deus chega via Rádio Transmundial a muitos lugares onde nós não conseguimos chegar como pessoas. Então, se você quer de alguma forma conhecer melhor, como já foi incentivado, pesquise um pouco mais sobre e compreenda que há meios, há ferramentas de comunicação que chegam a lugares onde pessoas de fato precisam, são carentes, necessitam de uma palavra de reconciliação, de conforto, de orientação para as suas vidas. Vamos nos colocar em pé, nós terminamos tempo com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu perto estar, te agradecemos porque o Senhor se importa conosco. Te agradecemos porque também nessa noite o Senhor tem tocado nossa vida, e a esperança e a certeza que temos que o Senhor estará conosco em todo momento. Por isso nós pedimos a tua graça, a tua bênção, tua misericórdia, teu amor para com a nossa vida em todo momento, e que o Senhor nos abençoe e guarde também nessa semana, que o Senhor possa olhar com amor e bondade para cada um de nós e nos estender paz, a paz que a gente tanto precisa. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, pela Rádio Transmundial, por essa equipe que esteve conosco nesse culto. Abençoe a vida deles e os recompense pelo seu ministério, pelo seu fazer a obra de Deus. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, dê no mínimo uns 5, 6 abraços, e a equipe Rádio Transmundial, se pode aplaudir agora em nome de Jesus. E por que não dar um gostoso abraço em cada um deles, Eu sei que talvez eles não lembrem o seu nome, mas dê um abraço e a bênção de Deus sobre a vida deles.